Bom dia, senhoras e senhores! Como vocês estão? Tudo certo aí? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você chegou na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, o tema será o nascimento da filosofia. O que eu posso ensinar para vocês a esse respeito? Como ela nasceu, como nasceu a mãe das ciências. Uma mãe velha, idosa, às vezes caquética, mas sempre relevante. Se você gosta do meu trabalho, contribua com ele. Eu dependo do apoio dos meus alunos para a iniciativa continuar. Caso você goste das aulas, vá na descrição do vídeo e faça uma contribuição. Faça uma doação, clube de membros, nossas belas canecas, pode ser sua também, não essa aqui já é minha. Enfim, vai na descrição do vídeo e veja como você pode ajudar. Beleza? Vamos à aula? Vamos! Vamos começar assim. Vamos começar pelo ponto onde nós paramos na aula passada. Na aula passada, nós mencionamos uma frase famosa de Aristóteles, onde ele diz: os homens começam a filosofar por causa da admiração. Eu gostaria de começar a aula a partir desse ponto. O que Aristóteles queria dizer com admiração? No início dos tempos, o ser humano tinha preocupações muito urgentes. Literalmente, ele vivia para matar um leão por dia. Seja para comer, seja para que o leão não o matasse. A caça, a coleta, a sobrevivência, a segurança ocupavam todas as atenções do homem. O tempo passou, o ser humano descobriu a agricultura, a vida humana se estabilizou e um belo dia ele acordou e descobriu que não tinha mais nada para fazer. Ele já tinha comida para a semana inteira. Ele já tinha o que beber. Ele tinha relativa segurança. Foi o primeiro dia de vagabundagem do homem. Foi o primeiro dia daquilo que os gregos valorizavam tanto. Aquilo que é contrário ao negócio. O ócio. O primeiro dia ocioso do homem. Quando esse dia maravilhoso chegou, o homem saiu da sua casa despretensiosamente. Ao contrário dos outros dias, que ele já saía se armando, se preparando para suas caçadas, dessa vez ele olhou à sua volta, ele olhou para o mundo em volta dele com um olhar
desinteressado. Naquele dia, ele não precisava se preocupar com a natureza sobre o aspecto utilitário dela. Nós discutimos um pouco disso na aula passada. Olhar para as coisas como elas são e não para o que elas servem. No dia que ele saiu de casa, ele olhou pela primeira vez, porque estava ocioso, para as coisas como elas são. Ele pôde contemplar o mundo simplesmente do jeito que ele é. E quando isso aconteceu, aquilo que era meramente o cenário das suas caçadas e das suas batalhas se mostrou em toda a sua grandiosidade. O que é essa imensidão que existe em volta de mim? Um misto de terror, de encantamento, de medo e de curiosidade invadiu seu coração. Os homens antigos não tinham celular. Eles não tinham Netflix. Eles não tinham Facebook. Eles não tinham YouTube. Eles não tinham essas dúzias de distrações que nós temos. E por causa disso, eles não estavam distraídos como nós estamos. E assim, as perguntas começaram. O que é tudo isso que eu estou vendo? O que é realmente aquilo que eu chamo de nuvem? Isso que eu estou vendo nasceu ou é eterno? É incriado? O que são essas coisas brilhantes no teto do mundo? E eu? E eu, Joaquim? Eu, Gustavo? Eu, Fabiano? O que eu sou nesse contexto? Porque eu vi um leão morrer, eu vi uma hiena morrer, e eu vi seres humanos morrerem. Eu sei que todo mundo vai morrer. Eu sei que eu vou morrer. E se eu vou morrer, se tudo no final das contas acaba com a morte, qual é o propósito da minha vida? Sobreviver para morrer no futuro? O que há para mim nesse contexto? Esses homens, no primeiro dia de ócio deles, sentiram aquela angústia que é própria do ser humano, essa insatisfação, essa incompletude do único ser da natureza que não sabe as respostas. Porque o cavalo sabe, a girafa sabe, o ornitorrinco sabe. Você despreza o seu
cachorro porque você o escravizou, mas ele é mais feliz do que você. Ele não tem angústias e você tem. No começo, esses homens pensaram em algo assim. No princípio era o caos, depois Tártaro, depois Gaia, cheia de filhos, a prole de Gaia. Em todo o mundo grego, ou melhor, em todo o mundo antigo, lendas e mitos acamparam no coração dos homens para tirá-los da angústia. Funcionou por algum tempo, mas não por muito tempo. No ano 600 antes de Cristo, alguns homens, num lugarzinho chamado Grécia, não se contentaram mais com essa conversa, com esse papo furado. Eles diziam: eu não quero depender toda hora de Zeus ou de Atena para entender o que está acontecendo. Eu acho que existe algo em mim, algo na minha razão, que me possibilita alcançar essas respostas. Nasceu a filosofia. A filosofia nasce a partir dessa admiração, desse espanto do homem com o mundo. Só poderia acontecer porque em algum momento ele olhou para o mundo descolado da cadeia de utilidades onde ele anteriormente tinha colado a existência. Em razão desse histórico, é natural que os gregos considerassem a filosofia uma atividade contemplativa. Ela era, sobretudo, um ato de contemplação. O filósofo grego era um espectador da realidade. Ele não estava interessado em mudar o mundo. Ele queria entender o mundo. O mundo já é complicado demais para a gente querer mudá-lo. Se a gente conseguir entender pelo menos uma parte dele, já está ótimo. A atividade do filósofo envolvia duas etapas. A primeira é essa, é o olhar para as coisas, é ver como elas são, é compreendê-las. E a segunda é, através do raciocínio, através da reflexão, deduzir a essência em tudo o que você viu. Com aquela brincadeira que a gente fez na aula passada. Pega uma sala, põe o Leonardo, põe a Gisele Bündchen, põe um papagaio, põe uma árvore, põe uma mesa, põe a ideia de beleza e diz o que há em comum entre todas essas coisas. A contemplação buscava captar o que havia de verdadeiro no mundo,
de fundamento do mundo, de essência do mundo. E no caso deles, também captar uma certa ordem natural das coisas. Eu vou fazer uma metáfora para vocês entenderem. Pense no corpo humano. O corpo humano é uma coisa só, é um todo. Mas ele não é um todo caótico. Ele é um todo ordenado. Ele é composto por partes. O que faz dele uma ordem é o fato de que todas as partes têm uma finalidade que contribui para a sobrevivência e para o modo de ser do corpo. O seu coração bombeia o sangue, o pulmão o ar, enfim. O rim resolve o problema da bebedeira. Então, o seu corpo é um todo com partes e ele é ordenado porque alguma coisa nele diz às partes dele como elas devem se comportar. Os gregos pensavam a mesma coisa a respeito do universo inteiro. O universo é como um único e grande organismo, cujas partes existem não de maneira caótica, mas existem em vistas da sua finalidade. O vulcão tem uma finalidade, os ventos têm uma finalidade, os animais têm a sua finalidade, o sol tem uma finalidade. Então, tudo na natureza existe em harmonia. Tudo complementa o restante. Como se houvesse algum tipo de determinação que impõe às coisas uma coerência. Essa determinação era uma lei. Era uma inteligência. Eles achavam que isso fazia do cosmos, do universo, inteligente, um todo inteligente. Porque é lógico, como ele é ordenado, ele é inteligente. A desordem é a burrice. A ordem é a inteligência. Lembra das aulas de entropia? Eu dei uma aula sobre entropia. A ordem não é um estado específico em meio ao caos. Na natureza, o caos não é a regra e a ordem não é a exceção. Então, a ordem é um arranjo inteligente. Essa lei, essa inteligência, esse regramento que dá ao todo uma coerência, eles chamavam de logos. Esse é o bom e velho logos. E para quem interessar possa, quando a gente lê o Gênesis, a Bíblia, ele começa: no princípio era o verbo. Esse verbo é o logos. A palavra original é logos. Porque os cristãos pegaram o logos grego, essa inteligência, e passaram para Deus. Então o logos virou o Deus inteligente. Porque no caso dos gregos,
essa inteligência, ela faz do universo divino. O universo é divino nele mesmo. Mas no caso dos cristãos, o universo foi criado de fora. Então o Logos está lá fora. Entendeu? A contemplação, ela tem uma vertente especulativa, que é essa que eu acabei de explicar, você olhar para o mundo e tentar deduzir uma essência, mas ela também tem uma vertente moral. Ela exige uma atitude moral. Quem quer que queira contemplar o mundo deve assumir um certo comportamento. Quem quer ser filósofo deve agir como filósofo. As pessoas sempre falam de dinheiro. Elas dizem assim: quando eu estiver cheio da grana, eu vou me interessar por filosofia. Isso é uma loucura, não é? Quando você vai esperar estar cheio da grana para responder ao instinto mais fundamental da sua natureza, que é conhecer as coisas. Não é uma inversão de valores isso? O dinheiro nunca foi um obstáculo para a contemplação. Imaginem se os filósofos tivessem esperado ganhar muito dinheiro para começar a contemplar. O que seria, por exemplo, de Sócrates? Porque Sócrates era um pé rapado. Em termos materiais, Sócrates não tinha porra nenhuma da vida. Era um pobre coitado que não tinha onde cair morto. Ele andava pelas ruas de Atenas descalço, vestindo um manto velho, um trapo, que talvez alguém tenha dado para ele. São famosas na literatura aí da história da filosofia as cagadas que Xantipa dava em Sócrates. Xantipa era a mulher dele. Dava umas lambidas em Sócrates. Ela dizia assim: pô, a gente aqui passando fome e você nem para cobrar dos seus alunos? Sócrates não tinha onde cair morto e ainda assim contemplava. Então veja que hoje a nossa questão aqui não é dinheiro, é uma questão de atitude. Porque hoje as pessoas estão viciadas em distrações. Essa é a questão. A nossa sociedade se tornou pródiga em maneiras de entreter os indivíduos. Celular, fone de ouvido, rede social. A rede social é uma ironia nela mesma. É uma técnica supostamente feita para aproximar, e o efeito dela é tornar as pessoas cada vez mais frias e cada vez mais distantes do mundo em volta delas.
Você vai num jantar de família, todo mundo com celularzinho. E os teus parentes ali, as pessoas que você gosta ali. As pessoas estão desligadas do mundo real, do mundo natural, do mundo concreto. É irônico, é irônico. Tudo é irônico. Se você pensar bem, nós não estamos num estágio muito diferente do que aqueles homens sobre os quais falava Aristóteles, que corriam pela própria subsistência e não tinham tempo de se espantar com a natureza misteriosa. Então não filosofavam nunca, não contemplavam nunca. E nós, milênios depois disso, com os nossos carros importados, nossas roupas da moda, ainda não contemplamos. Não por falta de bens materiais, mas por excesso. E por um certo padrão de consumo que é vendido como se fosse a pílula da felicidade. Consuma e seja feliz. Né? Descartes falava, penso, logo existo. Hoje é, consumo, logo existo. O homem contemporâneo, ele está com a sua atenção comprometida. Nós não sentimos mais a realidade. Nós não contemplamos mais. Quando foi aí a última vez que você olhou para as estrelas? Olhou mesmo, não que você viu no horizonte como se fosse parte das suas caçadas. Não, não. Olhou. Quando é que você parou tudo para olhar para as estrelas? Porque eu te digo, é impossível que você olhe dessa maneira para as estrelas e não se espante. Não fique admirado. Qual foi a última vez que isso se passou contigo? Aquele ócio grego tão valioso foi pervertido. Então a nossa questão hoje não é uma questão de dinheiro, é uma questão de comportamento. Porque a contemplação exige uma atitude moral. O dinheiro é um problema? Não. Em si, ele não é um problema. Mas para o filósofo, ele pode ser um problema. Por quê? E isso vocês não vão aprender na escola. Porque o dinheiro cobra um custo. O dinheiro exige uma contrapartida sua. A não ser que você tenha nascido bilionário. Mas se você for tão fudidinho que nem eu, ganhar dinheiro exige o dispêndio de tempo e energia sua. Ele cobra um custo. Aí alguém te diz que você precisa de dinheiro para ser feliz. E você acredita e passa a tua vida inteira trabalhando que nem um cavalo para conseguir os bens materiais. Bem, você não
não é feliz e não teve tempo para contemplar o mundo. A coisa é assim. Não é a busca pela sabedoria a essência do homem? A gente não aprendeu na aula passada com Aristóteles? Eu recomendo que você não subestime Aristóteles. Nós não aprendemos com ele que é a busca pelo conhecimento que faz do homem feliz? Se você adota um modo de vida trabalhando 10, 11, 12 horas por dia que te impede de contemplar o mundo, não está sabotando a sua felicidade? Está. Os gregos entendiam isso, os filósofos gregos entendiam isso. O que eles entendiam? Que, prestem atenção nisso, quanto mais valor você der aos bens materiais, mais energia você estará disposto a gastar para obtê-los. E aí, menos energia você vai ter para exercitar a parte mais humana em você. Dá para entender ou não? Eu vou enunciar de outra maneira. O apego ao mundo material te torna um escravo dele, tá? Alguns deles entenderam essa máxima até demais. Levaram até a sério demais essa máxima aí. Porque teve uma época em Atenas que estava zanzando um tal de Diógenes, o grande filósofo Diógenes de Sinope é o nome da fera. E ele dizia que a sociedade corrompe o homem, ensina o homem a correr atrás de riquezas e, portanto, o desvia da contemplação e, portanto, do caminho da virtude. Então, a sociedade corrompe o homem. Como o filósofo precisa viver a sua filosofia, Diógenes renegou todos os seus bens materiais e virou um mendigo. Olha que coisa bonita. Então, naquela época, como qualquer cidade grande na história, Atenas também tinha mendigo, mas naquela época tinha um mendigo filósofo entre eles, andando por aí, né? Para não dizer que ele renegou tudo, ele tinha um manto para cobrir o próprio corpo. Não que eles, não que ele tivesse algum pudor, tá? Não era essa a questão. Até se dependesse dele, ele andava peladão aí, balançando tudo. O caso não era com ele só não queria ser preso. Era, digamos, uma concessão mínima que ele fazia à sociedade. Ele também portava uma tigela para poder pegar água na fonte pública. Tigela essa que ele jogou fora porque ele foi até a fonte e viu um garoto pegando água com a mão. Aí ele se sentiu envergonhado, falou: "Ah, eu também não preciso dessa tigela", jogou para longe. E ele dormia numa ânfora de vinho.
que eu nem sei se era dele. Talvez tivesse simplesmente largada, jogada em algum canto, ele se enfiava aí para passar as noites. É isso. Esses são os bens materiais com os quais ele estava relacionado. Ele também tinha uma lanterna, esqueci de dizer. Ele andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa durante o dia. Aquele sol do Mediterrâneo rachando o coco da galera e ele com uma lanterna acesa. Até que alguém perguntou, mas puta solzão e você com essa lanterna acesa? Eu estou procurando um homem honesto. Porque como tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, ninguém tem tempo para virtude, a não ser eu. Então tô procurando aqui um homem honesto, ainda não encontrei, quem sabe ó, eu encontro alguém aí para eu poder conversar. Essa ética, né, a ética de Diógenes, ela é a ética do filósofo? Não, é um caso extremo. Mas a ética do filósofo tem um pouco disso. Porque o comportamento que a contemplação exige é a vida ascética. A vida ascética é a vida disciplinada, é a renúncia aos confortos materiais. E o motivo disso é um pouco do que a gente já explicou. Saber o que é realmente importante na sua vida. Não se trata de pura e simplesmente renunciar aos bens materiais, como fez Diógenes. Eu não quero renunciar a tudo que eu tenho. Sendo sincero para vocês, eu não quero andar pelas ruas descalço. Eu não quero dormir numa ânfora. Não quero e nem precisa ser assim. Mas o filósofo vive a vida ascética porque ele dá valor àquilo que realmente tem valor. Se o homem, se a condição de felicidade do homem é a busca pela verdade, se o que faz do homem feliz é buscar a verdade, eu não preciso de todo o dinheiro do mundo. Eu não preciso ter sempre mais. Eu preciso apenas do suficiente para que eu possa continuar contemplando o mundo. Você aí do outro lado, se você estava pensando em me fazer uma doação de 2 milhões de euros, não precisa. Não vá fazer isso comigo. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Ao invés de 2 milhões, pode me dar um. Me dá 1 milhão. Porque com 1 milhão, eu já garanto que eu vou estar aqui contemplando e refletindo sobre a vida junto com vocês para sempre. Já resolve o meu problema para sempre. Porque é assim que o filósofo pensa. Para que eu vou trabalhar 12 horas por dia se trabalhando 6 eu já tenho uma grana para continuar refletindo? Ah, você pode trabalhar 12 horas por dia porque você pode comprar um novo tênis da Nike.
Não me interessa, não quero. Não, você pode trabalhar pra caralho pra você poder comprar, trocar o seu carro. Não me importa. Aliás, se a minha felicidade está em jogo, eu não sei nem se eu quero ter um carro. Porque qual é o custo do carro para mim? Quanto da minha energia que poderia estar voltada para a reflexão vai se desviar para manter o carro? A vida ascética não é a da rejeição ao mundo material, mas é uma reordenação dos valores. Dos valores. É entender que na nossa vida tem prioridades, tem coisas que são mais importantes do que outras. Então, você deve subordinar as menos importantes às mais importantes. Tratando-se do homem, considerando que nós somos seres racionais que ficam felizes exercitando nossa capacidade racional, a atividade contemplativa deve estar no topo dos valores e todo o resto é um meio. O dinheiro é um meio. O dinheiro não é um fim. O dinheiro não é e não pode ser o fim da minha existência. Eu não posso, se eu sou homem, para dizer como Aristóteles, se eu quero viver humanamente, eu não posso viver para ganhar dinheiro. Porque a natureza humana não é de um animal que ganha dinheiro, é de um animal que pensa. Então o dinheiro é um meio para que eu me mantenha num estado contemplativo. E é por isso que você tem que ter pouco apego aos bens materiais. Quanto menos apego você tiver, menos escravo da sociedade você estará. Então vocês já entenderam que a atividade do filósofo inclui a vertente especulativa e a vertente ética. Quer dizer, o filósofo, ele precisa viver como filósofo. E viver como filósofo é a vida de um asceta. Aliás, essa história de viver como, ela marca uma das grandes diferenças entre o filósofo e o cientista. E ao longo das nossas aulas, dos nossos estudos sobre os pré-socráticos, isso vai ficar muito evidente, sobretudo quando a gente estudar Pitágoras. Porque a ciência, ela não requer um estilo de vida do cientista. Se um cara estuda buracos negros, não importa se moralmente ele é bom ou mal. O cara pode ser o maior filho da puta do mundo. Se ele fez uma pesquisa correta a respeito da galáxia de Andrômeda, essa pesquisa pode ser julgada por ela mesma. A moralidade do cientista não altera o valor da sua pesquisa.
Mas no caso do filósofo altera, porque o filósofo não é aquele que fala, é aquele que vive a sua filosofia. O filósofo encarna a sua filosofia. Ele encarna suas ideias, ele encarna suas concepções. O aluno de um filósofo, ele não é aquele que vai ficar lendo o que o filósofo diz. Ele vai olhar para o filósofo e ver como o filósofo age, como o filósofo paga a conta, como ele resolve conflitos, como ele lida com pessoas. Pense nisso, seria muito incoerente. Imagine, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche diz que Deus está morto. Aí imagine se você está lendo a biografia dele e você descobre que todo domingo ele ia para a missa. Pô, não tem algo de anormal aí, não? Imagine que você está lendo a biografia de Tomás de Aquino, que acabou de provar racionalmente a existência de Deus, e de repente você lê lá que ele renega os 10 mandamentos. Não faz sentido, não é? Então, por quê? Porque a obra e a vida do filósofo devem ser coerentes. Para eu tentar explicar um pouco melhor a questão da contemplação, eu vou marcar aqui um contraste com uma outra um outro comportamento filosófico para que vocês entendam o que é a contemplação na filosofia grega, tá? A gente viu que o filósofo, ele olha para o mundo, fica admirado e depois passa horas pensando, deduzindo, encadeando proposições para tentar descobrir qual é a essência do mundo. Vocês perceberam que essa postura é de não intervenção? Ele não pretende interferir no mundo. Ele só quer compreender o mundo. Ele só quer entender como a banda toca, como o mundo opera. Quando vem o marxismo, o filósofo marxista também olha para o mundo. Mas ao contrário do grego, ele enxerga no mundo relações injustas. Ele olha para o mundo e diz: o mundo é injusto. O mundo social, no caso, né? O mundo social é injusto. Porque tem um explorando o outro e tal. E depois ele se vira para o filósofo grego e diz: escuta, você não está vendo aquela injustiça, não? Você não vai fazer nada a respeito? E o contemplativo diz: não. Então, o marxista, ele considera o filósofo contemplativo um omisso perante a injustiça do mundo. Segundo ele, a filosofia não devia se limitar a contemplar, ela devia
transformar a realidade. Ela devia ser um instrumento de transformação. O que o filósofo grego responderia? Ele diria que a postura do marxista é arrogante e ilusória. Se você propõe que o mundo tem que ser transformado, você pressupõe que sabe o que deve ou não mudar. O mundo é um troço extremamente complexo. Ele é muito maior do que qualquer ser humano é capaz de aprender. Mesmo os grandes gênios da nossa história reconheceram que há muito mais a saber do que aquilo que nós sabemos. Ou não foi Sócrates que disse: só sei que nada sei? Bem, se você, meu caro marxista, se você não conhece o quadro inteiro, porque ele é muito grande, como você sabe que ele é injusto? É injusto um vulcão quando destrói uma cidade inteira? Não sei. Se esse vulcão evita um mal maior, você precisa conhecer o quadro inteiro para poder avaliar objetivamente o comportamento, a justiça ou a moralidade do vulcão. Quem é você, ser incompleto, para decidir o que deve ser transformado? E pior ainda, quem é você para escolher os meios a serem empregados? Essa é a pior parte. Porque concluir o que deve ser ou não mudado nem é tão difícil. Agora, o jeito de fazer, esse é o pepino. Esse é um belo pepino. Porque eu posso dizer que as nossas instituições são uma merda e dizer assim: temos que mudá-las por meio de eleições. Ou temos que mudá-las por meio de uma revolução. São dois meios completamente diferentes para resolver o mesmo problema. O filósofo marxista, ele se julga capaz de dizer aquilo que deve ser transformado, a extensão da transformação e os meios a serem empregados. Então, na prática, ele se coloca no lugar de Deus. Porque homem nenhum tem o alcance suficiente para dar a resposta para essas perguntas. Aliás, para o grego, há um problema pior aqui, porque existem coisas que pertencem aos deuses, eles dirão. Existem territórios de conhecimento inacessíveis para os homens.
Existem partes da realidade que apenas os deuses podem ver. Nós não sabemos o quadro completo e, no caso de alguns deles, não temos como saber. Nós sabemos só uma parte. Mas o filósofo marxista, ele ignora toda essa abordagem e ele, de maneira imprudente, se coloca no lugar dos deuses. É uma ação ímpia da parte dele. Porque são os deuses que são oniscientes, onipresentes, onipotentes, portadores da verdade absoluta, não os homens. Os homens são incompletos. Então nos cabe apenas olhar o mundo e tentar entender o que a gente está vendo. E como nós nunca vamos ver o quadro inteiro, por mais que a gente se esforce, talvez quando a gente morrer a gente consiga, mas enquanto a gente estiver nesse corpo vai ser complicado. Sendo assim, é melhor um pouco de humildade, vestir as sandálias da humildade e não querer sair por aí transformando aquilo que sequer entendemos. Isso sem falar que se você declara que a filosofia deve transformar o mundo, ela acabou de se tornar uma utilidade. Você colocou a filosofia numa cadeia de utilidades, agora ela serve para outra coisa. Ela virou uma ferramenta de transformação que estará na mão de alguém. Quem? O grupo transformador. O grupo que se julga a força transformadora. E essa força transformadora, ela vai instrumentalizar a filosofia, porque a filosofia agora é o instrumento de transformação. E aí a filosofia perdeu a liberdade especulativa. Ela não pode mais ir para qualquer lado. Ela é obrigada a servir como ferramenta. Você matou a filosofia. Você transformou a filosofia, sabe no quê? Em uma ideologia. Em um conjunto de ideias que servem a uma finalidade transformadora. Isso posto, vocês me dirão, mas professor, o filósofo grego, ele não participa de política? Participa. Mas participa de outro jeito. Uma coisa que ele, sem dúvida, não faz é participar do dia a dia da política. Aqueles fatos cotidianos, o fulano de tal emitiu um decreto, isso ele não faz. Porque nos olhos dele, isso não é política. Isso é militância política. Então, o filósofo grego não é um militante. A atividade política dele, ela pode se manifestar de algumas maneiras. Por exemplo, primeiro como conselheiro.
mesmo que ele seja apenas o amante da sabedoria, em algumas cidades da Grécia, as lideranças políticas o consultavam como quem consulta um sábio. Então ele serviu de conselheiro. Às vezes, aliás, normalmente, o filósofo serve de conselheiro quando as pessoas não querem ouvir o que ele tem a dizer. Quando as pessoas não querem ouvir, é aí que ele fala. É essa verdade que vocês não querem ouvir? É isso que eu vou dizer. Por exemplo, Tales de Mileto. Nós vamos contar isso na aula que vem. Tales de Mileto, em determinado momento, ele viu que os persas estavam se organizando para invadir a Jônia. E ele encheu o saco das autoridades de Mileto, dizendo: escuta, gente, vocês não estão vendo que os caras estão se organizando para entrar na gente, não? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se juntar aqui, todo mundo, as cidades da Jônia, as cidades-estado que se odeiam, Mileto, Éfeso, Samos. Nós temos que se juntar aqui porque os caras estão vindo. A gente tem que fazer uma confederação aqui. Ninguém o ouviu. Passou 50, 100 anos, a Jônia estava conquistada. Depois, o filósofo pode escrever leis. De fato, foi comum que os filósofos escrevessem a legislação. Alguns filósofos foram legisladores. Lembra da minha aula? Tiranos e legisladores? Dizem que, né? Que Parmênides teria sido um legislador, talvez Pitágoras. Nem sempre dava certo, viu? Tem um caso famoso em que Platão tinha escrito a República e chamaram ele para ser o legislador da cidade de Siracusa, na Itália. E lá foi ele, parece que um amigo dele chamou. Só que não combinou com os russos, não combinou com as elites políticas locais. Então ele chegou, quis fazer as coisas dele, ele foi preso. Platão foi preso e foi vendido como escravo. É isso aí que vocês ouviram. Quer dizer que na época, se vocês fossem endinheirados, vocês poderiam comprar Platão escravo. Vocês poderiam comprar um escravo chamado Platão. Porra, você imagina isso, gente? Que loucura, cara. Você imagina, você tá, sei lá, você tá na faculdade de filosofia, aí o teu professor te passa um trabalho. Aí você chama aí Platão, que é o teu escravo, "Ô, dá uma mão aqui. Nota 10, viu? Teu professor, porra, melhorou bem, hein? Falei, andei estudando. A dimensão maior da atuação política do filósofo tem em Sócrates o seu exemplo vivo. E agora eu vou provar para vocês, padawans, que Sócrates era foda. Sócrates era foda. Imagine se eu te contar a seguinte história. Vou te contar uma historinha, tá?
Todos nós temos uma alma e essa alma é a sede da nossa inteligência e da nossa moralidade, tá bom? Essa alma é aquilo que há de divino em nós. Então ela é imortal, o que significa que quando você morrer, essa alma vai para algum lugar na companhia dos deuses e vai ficar lá. Essa história que eu contei, ela é exótica ou comum? É comum, não é? Não sei se todo mundo que está assistindo acredita, mas você deve concordar que a maioria acredita. Se a gente disser aí que 80% das pessoas acreditam, estou chutando bem? O mais estranho dessa história é que mesmo que você não acredita, você se comporta como se ela fosse verdade. Digamos que você esteja andando na rua e alguém te dá um chute na bunda. O que você vai fazer com o cara? Alternativa A. Você vai dizer para ele que ele agiu segundo seus instintos, como só poderia ter agido, e, portanto, não tinha liberdade nenhuma de deixar de te chutar? E aí você vai levar na boa? Alternativa B. Você vai dar uns tapas na cara do sujeito, vai tirar satisfação, vai chamar a polícia, e aí? Eu acho que você vai na B, né? Eu também. Por que você vai na B? Porque você julga que o cara é livre, que o cara tem liberdade e, portanto, poderia não ter te chutado. Igualmente, se alguém comete um crime, a gente põe o sujeito na cadeia. Ou deveria, né? O Brasil tá cada dia mais difícil alguém ser preso. Se for político, então. Mas num estado de coisas normal, a gente põe as pessoas que agiram mal na cadeia. Qual a justificativa moral e filosófica disso? Acreditar que o indivíduo é livre. Se ele roubou dinheiro público, não é porque ele agiu como só poderia agir. Se ele roubou dinheiro público, ele poderia não ter roubado. Então, se ele roubou, ele merece uma punição. Portanto, é a liberdade de agir que é a base da nossa moral e do nosso direito. Ora, se existisse apenas o corpo só poderia agir conforme os seus instintos. Não haveria nada no corpo que oferecesse um contraponto aos seus instintos. Então não haveria liberdade. As pessoas agiriam apenas da maneira como elas só poderiam agir. E nesse caso, como nós poderíamos mandar as pessoas para cadeia? É necessário, portanto, para que a gente admita a liberdade
nas pessoas, é necessário que haja algo nelas que contraponha os desejos do corpo. O que é? A alma. Portanto, mesmo aqueles que eventualmente não acreditam na alma, comportam-se como se ela existisse no dia a dia. No dia a dia, todo mundo age como se os outros indivíduos fossem portadores de almas livres que poderiam agir de uma ou outra maneira. Essa maneira de pensar, ela está tão enraizada na nossa cabeça que nós achamos que ela é natural. Ela não é. Ela é obra dos homens. Porque em algum momento da história, alguns homens lançaram na praça essas ideias. Alguns homens pensaram dessa maneira e ensinaram as outras pessoas a pensar dessa maneira. E o maior desses homens foi Sócrates. Então veja que doideira. Sócrates foi tão marcante, tão impactante, que você aí que me ouve, que mora muito longe da Grécia, 2500 anos depois de Sócrates, você, seus parentes, seus amigos, todo mundo que você conhece, todos nós fomos educados por Sócrates e nem percebemos isso. Tá bom para você ou não? Convenci você ou não? Sócrates era bom mesmo ou não? Quando você, do outro lado do mundo, foi educado por um cara que você nem sabia que estava. Você nem sabia que tinha adotado as ideias dele. Você comprou as ideias dele e nem sabia que eram deles. Você achava que era natural. Vamos dar um pouco de valor a ele, é ou não é? Como é que Sócrates obteve esse triunfo absoluto? Porque não sei se você entendeu. Sócrates é o grande educador da civilização ocidental. É um sujeito no Paraguai e um sujeito no Alasca, a milhares de quilômetros e de anos de Sócrates. E você, que provavelmente não vive no Paraguai nem no Alasca, pensam igual a Sócrates. Como ele conseguiu isso? Não foi apenas falando. É porque ele entendeu. Bom, primeiro é porque alguma coisa de certo havia. Segundo, é porque ele entendeu que ele deveria ser o espelho das suas ideias. E ele foi. Provavelmente, como nenhum outro filósofo na história, ele serviu de espelho, de retrato das suas ideias. Ele pensou assim: a minha alma
é a parte mais essencial em mim. Eu devo viver de acordo com a minha alma. Se a minha alma, se eu sou um homem, e se o homem, a parte mais essencial do homem é a sua alma, e essa alma ama a verdade, a minha vida deve ser consagrada a ela e à verdade. É em nome disso que eu devo viver. Consagrar a minha vida em nome do bem, da justiça, mesmo que isso signifique arriscar a minha vida. Arriscar a minha vida não é nada. Porque se a minha alma, que é a parte essencial em mim, ela é imortal e ela está vivendo nesse corpo aqui circunstancialmente, essa vida que eu estou vivendo é apenas uma passagem. E o meu corpo é apenas uma prisão para minha alma. Algum dia eu vou morrer como todos vocês. E aí minha alma vai para algum lugar. Eu não sei se eu vou ser julgado ou não, mas de alguma maneira eu sinto que eu devo viver em nome dela e não em nome do meu corpo. Por que eu deveria me preocupar em salvar o meu corpo e perder a minha alma, se a minha alma é imortal e o meu corpo é mortal? No julgamento que levou à sua condenação, ele diz: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou eu vivo para buscar a verdade, para exercer a natureza humana, ou eu não preciso estar vivo. E mais, isso que eu descobri e que vale para mim, vale também para as outras pessoas. Então eu tenho que ensinar as outras pessoas a viver dessa maneira. Eu tenho que mostrar para as pessoas que a via correta é a via do espírito. Sócrates estava disposto a arriscar sua vida por isso. E ele arriscou. E ele morreu. Ele perdeu a vida dele por causa disso. Ele foi condenado porque insistia em dar aulas de filosofia, foi preso. Na prisão, um amigo dele ofereceu uma escapatória e ele se recusou. E depois tomou o veneno, porque a condenação era tomar veneno, era suicidar-se. Então ele tomou o veneno com a tranquilidade, com a serenidade de quem sabia que estava apenas passando para o outro plano. Sócrates morreu encarnando as suas ideias. Como tem que ser um filósofo. E agora eu te pergunto: você aí se lembra do nome de algum dos juízes de Sócrates? Você se lembra das ideias dessas pessoas? Alguém no mundo vive com base nas ideias daqueles que condenaram Sócrates? Não. Mas Sócrates
entrou para a história. O sentido profundo da atividade política do filósofo é esse. Entendam. Se o poder é a capacidade de fazer as pessoas se comportarem segundo o seu comando, Sócrates venceu. Cá estamos nós nos comportando segundo o seu comando e a gente nem sabe disso. É a vitória total, né? Perfect. A vitória total. O sentido profundo da atividade política do filósofo é a formação de consciências morais. O filósofo atua na política não quando participa como militante, mas quando educa, quando ensina, quando forma os políticos. Quem educou Alexandre o Grande? Atenção, Alexandre o Grande. Não é o Zezinho da couve. Alexandre o Grande. Quem educou? Foi Aristóteles? Você acha que é à toa que o cara foi educado por Aristóteles e conquistou metade do mundo? Essa compreensão da essa compreensão da política foi o que levou Sócrates a dizer: eu creio estar entre aqueles poucos atenienses, para não dizer o único, que tente a verdadeira arte da política e o único entre os contemporâneos a exercitá-la. Quando nós falamos sobre a filosofia grega, a primeira cidade que vem à mente é Atenas. Entretanto, vocês precisam saber que a filosofia que nasceu no ano 600 a.C., ela não nasceu em Atenas, porque nessa época Atenas não era o polo cultural da Grécia. O polo era a Jônia. Cidades como Mileto, Cólofon, Éfeso apresentaram filhos ilustres. Em cidades minúsculas para os padrões de hoje. É incrível, não? Cidades assim de 10, 15, 20 mil habitantes. Cidades hoje que seriam cidades pequenas. Em cidades como essa, nasceram Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Xenófanes, Pitágoras e por aí vai. Só para citar alguns. A pergunta é: por que na Jônia? E aliás, por que na Grécia? O que a Grécia e a Jônia tinham de especial assim? Eu vou começar dizendo que a Jônia, antes da filosofia, foi o lar
dos dois grandes poetas da Grécia, Hesíodo e Homero. Homero, a gente não sabe exatamente em qual cidade ele nasceu. Ele virou aquele negócio do bebê bonito, não é? Que o bebê que deu certo, todo mundo quer que ele tenha nascido na sua cidade. Então a gente não sabe em que cidade ele nasceu, mas pela análise dos textos, tal, ele nasceu na Jônia, em algum lugar lá. Quanto a Hesíodo, Hesíodo mesmo não viveu na Jônia. Só que os seus pais eram de lá. Hesíodo vivia na Beócia. Os pais dele vieram da Jônia. Então, educaram Hesíodo ainda naquela tradição. Qual é a relação entre as duas coisas? Estava claro que havia ali um ambiente especulativo. As pessoas tinham interesse em explicações que dessem conta do todo, ainda que em formato de mitologia. Além disso, os poemas estimularam a imaginação daqueles camaradas. Os filósofos não tinham microscópio, não tinham telescópio, não tinha acelerador de partículas, mas o que eles tinham, e o que falta bastante para a gente, era uma imaginação poderosa. Um poder imaginativo tremendo. Um poder capaz de levá-los longe, levá-los a pensar diferente, pensar fora do padrão. Entre outros motivos, educados por Homero e Hesíodo. Esse poder imaginativo, ele às vezes até servia como uma espada de dois gumes. Porque vinha às vezes as ideias mais estapafúrdias, assim. Os filósofos também falaram muita bobagem, segundo o que a gente conhece hoje, mas faz parte da criação. O processo criativo é um processo de aventura. Qualquer coisa que você se propõe a fazer pela primeira vez, você vai ter que dar uns 3, 4 tiros para acertar um. Contam aquelas histórias famosas da NASA, né? De, assim, pesquisadores que o cara estava desenvolvendo uma tecnologia nova, aí explodiu alguma coisa e os chefes dele da NASA, ao invés de brigarem com ele, botaram ele em outro canto e mandaram ele continuar explodindo coisas até acertar. É assim. Então esses filósofos, eles tinham um poder imaginativo impressionante que permitiu a eles alguns insights incríveis. Eu vou dizer daqui a pouco não. Eu vou dar uma aula a respeito de Anaximandro e a gente vai aprender algumas coisas que ele dizia sobre a evolução das espécies. É inacreditável que ele tenha tido essa ideia em 600 antes de Cristo. É assustador. Os jônios eram um povo de mercadores, de comerciantes. O comerciante, sobretudo naquela época, ele comprava num lugar para vender em outro. Então era uma gente muito viajada, acostumada ao estrangeiro.
acostumada e conhecedora do mundo. Eram pessoas cosmopolitas, nos limites da época deles, claro. Eram pessoas acostumadas a conviver com o diferente, com o diverso. Então, naturalmente não, né? Socialmente, cidades de comerciantes eram cidades mais tolerantes a novas ideias, mais abertas, as pessoas tinham a cabeça mais aberta. Ia aparecer um malandro dizendo que a Terra era cilíndrica ou que a Terra era uma prancha que boiava na água. E ninguém ia sair traumatizado por isso. Talvez dessem umas risadas, mas não traumatizado. Esse certamente foi um fator que contribuiu para que as ideias circulassem. O contra-exemplo disso seria Esparta. Que Esparta foi uma cidade que não se dedicou ao comércio, que não gostava de comercializar, comercializava só o necessário, uma cidade que odiava o estrangeiro, que controlava cada fio do cabelo dos cidadãos e, portanto, de pessoas que tinham muita dificuldade de conviver com coisas novas ou com o diferente. Qualquer pensamento ligeiramente distinto do que eu tenho já era motivo de repulsa. Consequência: não saiu nenhum grande filósofo de Esparta. A posição geográfica da Jônia também contribuiu para o nascimento da filosofia. Os jônios conversavam com o mundo inteiro. A sua posição ali, central, no mar Mediterrâneo, naquela ponta ali do que hoje é a Turquia, e o fato deles serem mercadores, colocou essas pessoas em constante contato com as tradições de outros povos, com as tradições, por exemplo, orientais. E os filósofos, eles aproveitaram um monte de coisa da tradição oriental. A maioria deles, inclusive, viveu em outros lugares fora da Grécia. Por exemplo, a matemática egípcia. Pitágoras foi um dos caras que passou anos e anos da sua vida no Egito, aprendendo matemática e outras coisas. A matemática que os egípcios usavam para medir terrenos, colheita, construir pirâmides, seria aproveitada pela filosofia grega. Assim como a astronomia da Babilônia. Astronomia para fins práticos, para prever os ciclos da natureza, para fazer o calendário. Também houve muitas trocas entre homens como Tales e Anaximandro e astrônomos da Babilônia e da Mesopotâmia. A Lídia, que era um reino que ficava a leste da Jônia, foi um dos pontos de encontro. Outro ponto foi a Fenícia, foi as cidades da Fenícia,
que ficavam na costa do Levante. A pergunta que você poderia levantar é: se os egípcios e os babilônios, se eles já metiam a cara nesses conhecimentos todos, por que a gente não chama eles de filósofos? Por que a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia e não no Egito, por exemplo? Porque os gregos eram diferentes. O que os gregos introduziram a esses conhecimentos foi teorização, a especulação. Eles pegaram todo o saber, todo esse caldo cultural das civilizações orientais e inseriram isso num plano teórico e especulativo. Por exemplo, a matemática egípcia, na mão deles, virou a teoria geral dos números. Virou a geometria teórica. Em Pitágoras, virou o seu maior inimigo na escola. O teorema de Pitágoras, os catetos e a hipotenusa. Na mão dos gregos, a matemática virou um instrumento para entender uma ordem matemática do universo. A astronomia, que era usada para prever as estações, se tornou a ciência para estudar o comportamento e a harmonia do cosmos. Há também uma relação entre o nascimento da filosofia e o nascimento da polis. Se vocês assistiram às minhas aulas, vocês assistiram, né? As minhas aulas sobre a Grécia Arcaica. Assistiram? Pô, claro que assistiram. Naquelas aulas, eu disse que a vida da polis, ela marca o triunfo de uma moral cada vez mais igualitária e comunitária. Vocês lembram disso, não é? Então, nesse ambiente, aquela expressão aristocrática que foi tão aplaudida anteriormente, ela já não tinha muitos simpatizantes, viu? Tipo assim, na polis, se você quisesse alguma coisa, não adiantava mais você falar, olha, escuta, eu sou filho de Teseu, me dá aí um cargo, vai. Ou, eu sou filho de Teseu, portanto eu tenho razão. Eu sou filho de Ajax, portanto minha proposição está correta. Não. Não dava para você dizer Homero falou, então tá falado. Nesse ambiente igualitário da polis, onde todo mundo deveria estar nivelado, era papel do indivíduo convencer os outros.
Você tem que convencer as pessoas. Você tem que participar dos debates públicos, das discussões da ágora, da assembleia. Todo esse clima fomentou a filosofia. Polis, ela alimentou um ambiente em que todas as ideias podem e devem ser debatidas. Ai, como eu queria que isso acontecesse sempre, viu? Que as pessoas entendessem que todas as ideias devem ser debatidas. Debater não é concordar, é debater, discutir. Porque mesmo quando você... Deixa eu te ensinar uma coisa. Com humildade. Quando você debate com alguém, você não está abrindo mão da sua opinião, você está valorizando a sua opinião. Porque se você é um cara inteligente, você vai confrontar o que o outro está dizendo com aquilo que você já sabe. E você vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe. Você entende ou não? Nunca devemos nos fechar a nada, por mais absurdo que a princípio possa parecer. O fato de que a polis e a própria Grécia, o território grego, tinha uma estrutura política descentralizada, ajudou a filosofia. A filosofia, no final das contas, ela sempre botava medo em quem estava no poder. Afinal de contas, contempladores são perigosos. Você começa a contemplar sobre o universo, daqui a pouco você está contemplando sobre os políticos. Se a Grécia fosse um império, certamente a filosofia teria sido sufocada. Mas como lá a autoridade era diluída, enquanto os grupos diversos brigavam, o filósofo trabalhava. E mesmo quando acontecia de um tirano assumir o poder em alguma cidade, o filósofo podia simplesmente se mandar para outro lugar. Ele fugia. A autoridade estava diluída porque a religião estava diluída. A gente viu isso nas aulas lá sobre o fogo sagrado, tá tudo aí no canal. Não havia um livro sagrado, não havia uma Bíblia que pudesse dizer a todo mundo a palavra de Deus ou a palavra de Zeus. Também não havia uma autoridade central, um papa, para corrigir, para impor uma doutrina. A gente sabe como é que era a religião grega. 1 milhão de deuses, você tropeçava em Deus. Você estava andando e trombando com os deuses. Deus para todo lado, rituais diversos, ritos diferentes. Essa multiplicidade conferiu liberdade aos filósofos, porque eles podiam questionar a religião,
questionar os deuses, em alguns casos, esculhambar os deuses. Alguns deles foram ateus. E ante qualquer ameaça de perseguição, eles fugiam. E em alguns casos, isso nem era preciso, pela própria natureza da religiosidade. Lembrem-se, como é que era a religião do Olimpo? Quem eram os deuses do Olimpo? Os deuses do Olimpo eram as forças da natureza, não é? Era o trovão, o raio, o vulcão, o vento. Esses eram os deuses. Os deuses, portanto, eram partes da natureza. Ora, os primeiros filósofos, eles estudaram a natureza. Porque eles estavam lá contemplando a natureza. Se você está contemplando a natureza, você está estudando os deuses. Os deuses gregos são panteístas. A religião grega é panteísta, quer dizer, Deus não é transcendente ao natural. Deus é o natural. Deus é a natureza. Então, se você é um estudante da natureza, você é um estudante dos deuses. E não é outra razão porque todos os filósofos concluíram que a natureza é divina. Tem a ver com os atributos, com as qualidades que eles vão reconhecer na natureza. Isso ficará claro caso a caso. Mas tem a ver também com esse pano de fundo. Que no final das contas, todos eles cresceram naquele ambiente em que os deuses são as partes da natureza. Então, quando você estuda a natureza, você está estudando o divino. A contemplação, na maioria dos casos, estava em harmonia com as crenças populares, não contra elas. Embora existiram casos de filósofos que deram uma bela rasgada nos coitados dos deuses do Olimpo. Mas isso a gente vai ver no futuro. Tá bom? Então, com isso, eu acho que a gente terminou. Bem, se você gostou dessa aula, deixa aí o like e a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. A gente se vê na sexta-feira que vem. Um abraço, gente. Tchau.